Bem-vindos à nossa emocionante jornada pelo mundo da fotossíntese e da transformação dos ambientes terrestres. Todos conhecemos a majestade das florestas e a beleza dos campos floridos. Mas como esses ambientes ricos e diversificados se originam? Especialmente a partir de lugares aparentemente inóspitos, como uma rocha nua. Hoje vamos descobrir os incríveis protagonistas desse processo: as algas, cianobactérias e, claro, os líquens, que são as estrelas da sucessão ecológica em ambientes terrestres. Enquanto exploramos a magia da fotossíntese, também entenderemos como minúsculos seres como os líquens, formados pela relação entre fungos e algas, cianobactérias, podem iniciar o processo de transformar uma simples rocha em um ecossistema florescente. Mas espera aí, cianobactérias, algas, são a mesma coisa? E como elas se relacionam na sucessão em ambiente terrestre? Vamos juntos desvendar esses mistérios e compreender o papel fundamental que esses organismos desempenham em moldar nosso planeta. Portanto, prepare-se para uma viagem desde o nível microscópico de cianobactérias e algas até a vastidão de florestas e campos que esses pequenos seres ajudam a criar. Esta é a incrível história da sucessão em ambiente terrestre. Agora eu vou para a sala de aula falar sobre este assunto. Bom dia, turma! Hoje vamos falar sobre a sucessão ecológica em ambientes terrestres. Sabe como uma simples rocha pode se transformar em um habitat rico e diversificado? Quem sabe? Ô, professora! Isso tem a ver com os líquens que liberam ácidos e começam a desagregar a rocha, certo? Exatamente, Moisés! Você está se referindo aos ácidos úsnico e lecanóricos. Eu disse lecanóricos, entre tantos outros. Esses ácidos, Moisés, reagem com os minerais da rocha, facilitando sua decomposição. Mas me diga, o que você acha que acontece após os líquens iniciar esse processo? Bom, professora, acredito que à medida que a rocha é desagregada, forma-se uma camada fina de solo, permitindo que outras plantas, como os musgos, se estabeleçam. Este, por sua vez, contribuem para enriquecer esse solo. Eu estou correto, professora? Precisamente, muito bem. À medida que o solo se torna mais grosso e fértil, outras plantas maiores e até mesmo árvores podem crescer ali. A sucessão ecológica é um espetáculo da natureza, onde um habitat árido e inóspito se transforma em um local cheio de vida. Moisés, você sempre me surpreende com sua capacidade de conectar os pontos. Parabéns. Obrigada, professora. É que a natureza é fascinante. Mais uma dúvida: o que acontece em locais onde os líquens não conseguem se estabelecer inicialmente? Ótima pergunta, Moisés. Em locais extremamente adversos, outros fatores podem iniciar o processo de sucessão, como deposição de matéria orgânica pelo vento ou água. Mas os líquens são verdadeiros pioneiros, capazes de colonizar os locais mais inóspitos que existem. Incrível! A natureza sempre encontra uma maneira, não é, professora? Sem dúvida, Moisés. E é nossa responsabilidade entender, respeitar e proteger esses processos e sistemas naturais. Nosso assunto, galera, sucessão em ambiente terrestre. Vou começar do zero para você entender melhor, tá bom? Então, minha gente amiga, crianças, adultos, adolescentes, todos os seres humanos, terráqueos e marcianos. Outro exemplo de sucessão é a que se inicia sobre uma rocha nua, como a gente está falando, em que ocorre bem lentamente.
A superfície da rocha é um ambiente particularmente árido. Toda a água que cai sobre ela escorre ou evapora com facilidade. Os organismos pioneiros sobre as rochas, ou seja, os primeiros que surgem, são constituídos de líquens que desagregam a superfície pela eliminação de ácidos orgânicos, formando uma pequena camada de solo. Aí se estabelecem pequenas plantas como musgos e gramas. A rocha fica aos poucos recobertas por um tapete de vegetação e de solo. Em algumas regiões acumula-se maior quantidade de terra, permitindo o enraizamento, enraizamento gradativo de arbustos e árvores. Que assunto legal! Então, como eu sei que ainda tem gente que não entendeu direito, vou explicar agora detalhadamente, tá ok? Imagine que você encontra uma rocha nua em uma região. Essa rocha está exposta ao sol, ao vento e à chuva, tornando-se um local difícil para a vida prosperar. Porém, com o tempo, pequenos organismos chamados líquens começam a aparecer na superfície dessa rocha. O que são líquens, professora? Boa pergunta. Os líquens são seres incríveis, que são, na verdade, uma combinação de dois organismos, uma alga e um fungo. Eles se ajudam mutuamente para sobreviver. Uma das coisas mais interessantes sobre os líquens é a sua capacidade de viver em lugares extremos, como a superfície de uma rocha. Já pensou? Líquens e a formação do solo. Com o tempo, meus alunos queridos, minhas estrelas do conhecimento, esses líquens liberam ácidos que vão comendo a rocha, quebrando-a em pequenas partículas. Esse processo ajuda a formar uma fina camada de solo sobre a rocha. À medida que o solo começa a se formar, outras plantas, como musgos, encontram ali o lugar para crescer. Eles também ajudam a enriquecer esse solo com matéria orgânica. Pois é, eventualmente esse solo fica mais grosso e fértil, permitindo que plantas maiores, como gramíneas e arbustos, se estabeleçam. Com o passar dos anos, essa região, que antes tinha apenas uma rocha, agora pode ter árvores e uma variedade de plantas. Em resumo, a sucessão em ambiente terrestre é como uma transformação da natureza, onde uma simples rocha se torna um lar fértil para diversas formas de vida, começando com os incríveis líquens. Ô professora, a senhora disse que os líquens liberam ácidos, substâncias que vão corroendo a rocha. Que substâncias são essas, professora? Como são os nomes dessas substâncias? Como são os nomes desses ácidos, dessas substâncias, quimicamente falando? Eita! Só tem aluno fera nessa sala. Que pergunta! Você sabia que essa sua pergunta é nível mais para o ensino médio e superior? Mas eu vou responder sua pergunta. Olha, os líquens produzem vários ácidos que auxiliam na desagregação das rochas. Esses ácidos são, em geral, ácidos orgânicos que reagem com os minerais da rocha, facilitando sua decomposição e assim contribuindo para a formação do solo. Alguns dos ácidos produzidos pelos líquens incluem, número 1, já ouviu falar nesse aqui? Ácido úsnico, aqui, não é único, é úsnico. É um dos ácidos mais comuns encontrados em muitos líquens, certo? Além de sua função na decomposição da rocha, também serve como protetor contra a radiação ultravioleta. Que legal! Tem também esse aqui, número 2, o ácido lecanórico. Repete? Lecanórico. E também tem o ácido ozelínico. São frequentemente encontrados em líquens e têm propriedades antibacterianas. E tem também ácidos fumarprotocetrarótico. Anota aí. Eu disse fumarprotocetrarótico.
protocetarótico, outro ácido produzido por certos links. Tá vendo que eu disse que não era para que esse tipo de pergunta era nível superior? Você realmente me fez eu raciocinar legal agora. Então, continuando. Então, minha gente amiga, esses ácidos reagem com os minerais da rocha, levando à lixiviação de certos elementos e à desagregação da matriz rochosa. A ação desses ácidos em conjunto com os processos físicos de expansão e contração, à medida que os links absorvem e liberam água, contribui aí para a fragmentação da rocha, ok? Ó, professora, a senhora disse que links são associações de algas com fungos. Que fungos são esses? E que algas são essas, professora? Caramba, vocês hoje estão me apertando. Se eu não tivesse estudado tanto esse conteúdo, realmente eu ia me perder com tanta pergunta alto nível. Parabéns, eu amo essa turma. Essa turma é impressionante. Essa turma é nota 10, só tem aluno fera. Então você perguntou o quê? Até me perdi aqui. Fala aí de novo. Eu esqueci. Eu fui elogiar vocês e acabei esquecendo. Diga aí. Não, professora, é que a senhora falou que links são associações de algas com fungos. Eu queria saber que fungos são esses e que algas são essas. Olha, Fernanda, links são associações simbióticas entre fungos e algas, ou cianobactérias. Vamos detalhar um pouco mais sobre os componentes dessa associação, tá bom? Primeiro, fungos, chamados de micomiontes. Olha o nome, micomionte. A maioria dos links contém fungos pertencentes ao grupo dos Ascomycetes. Ó, Ascomycetes. Existem também alguns links com fungos Basidiomycetes. Eu disse Basidiomycetes, mas são menos comuns. O fungo é responsável pela forma geral do link e fornece um ambiente protegido para a alga ou cianobactéria. A alga, também chamada de ficomionte, olha que lindo. As algas mais comuns em links são as algas verdes, especialmente do gênero Treboxia. Para, professora Day, é esse nome aqui, Treboxia. Outro gênero comum de alga em links é o do clorela, clorela, olha que nome. Bem, e tem também as cianobactérias. Em alguns links, as cianobactérias, como as do gênero Nostoc, podem estar presentes, tá bom? As cianobactérias são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, uma capacidade não compartilhada pelas algas verdes. Na associação simbiótica do link, o fungo, gente, fornece um ambiente protegido para a alga ou cianobactéria e também absorve água, minerais e outros nutrientes do ambiente. Já a alga ou cianobactéria, por sua vez, realiza fotossíntese, produzindo carboidratos que alimentam o fungo. Juntos, eles conseguem colonizar ambientes que seriam inóspitos para cada um individualmente. Essa relação simbiótica permite que os links sejam extremamente resilientes e colonizem uma ampla variedade de habitats, desde desertos áridos até rochas expostas. Que legal, professora! Muito interessante essa aula. Pois é, os links são associações simbióticas, principalmente entre fungos e algas. No entanto, em certos links, as cianobactérias substituem as algas como parceiro fotossintético. Em outros casos, os links podem conter tanto algas como cianobactérias simultaneamente. Links com apenas algas. Estes links com apenas algas são os links mais comuns. Aqui, o fungo está associado exclusivamente a algas verdes, como essa aqui, Treboxia. E tem os links com apenas cianobactérias. Em vez de algas, o fungo vai se associar a cianobactérias,
como as do gênero Nostoc. E ainda tem os links com algas e cianobactérias, certo? Alguns links, minha gente amiga, tem uma associação tripla, onde o fungo se associa tanto a algas verdes quanto às cianobactérias. Neste caso, diferentes partes do link podem ter diferentes associações. Por exemplo, a camada principal pode conter algas verdes realizando fotossíntese, enquanto nódulos especializados, chamados cefalódios, contêm cianobactérias que fixam nitrogênio. Ah, professora, mas cianobactérias e algas não é a mesma coisa? Cianobactérias também não é uma alga? É uma excelente observação. E é aqui que a terminologia pode ficar um pouco confusa. Cianobactérias, às vezes chamadas de algas azuis verdes, são de fato bactérias e não verdadeiras algas. Elas são procariontes, o que significa que não possuem um núcleo celular delimitado por uma membrana, ao contrário das células eucarióticas das verdadeiras algas. Por outro lado, quando falamos de algas em um contexto mais geral, estamos normalmente nos referindo a organismos eucarióticos que realizam fotossíntese. Estas incluem algas verdes, algas marrons, algas vermelhas, entre outras. A confusão surge porque, por muito tempo, as cianobactérias foram classificadas como algas devido à sua capacidade de realizar fotossíntese, semelhante às verdadeiras algas. Contudo, em termos de classificação biológica, as cianobactérias são muito diferentes das algas e, por isso, são categorizadas como bactérias. Então, resumindo, cianobactérias procariontes, anteriormente chamadas de algas azuis verdes, mas na verdade são bactérias, e algas eucariontes que realizam fotossíntese, incluindo algas verdes, marrons e vermelhas. E agora, que tal uma poesia para finalizar a aula de hoje sobre este conteúdo maravilhoso? Vamos lá. Numa rocha desolada, sem vida e sem cor, começa uma história cheia de vigor. Links surgem pioneiros, com todo fervor, e a natureza, com maestria, inicia seu labor. Ácidos os links soltam com muito ardor, desfazendo a rocha, numa dança com amor. Pequeno solo se forma, é o primeiro sabor de um futuro fértil que o tempo aprimorou. Musgos e gramíneas vêm, trazendo cor, cobrindo a rocha num verde que encantou. Com o passar do tempo, a paisagem modificou, e árvores e arbustos seu lugar ocupou. Do simples ao complexo, a natureza mostrou como a vida, com persistência, seu espaço conquistou. Esse é o conto da sucessão, que a todos encantou, no balé da natureza, onde tudo começou. Estrelas do conhecimento, a aula terminou, mas o brilho no aprender em vocês só aumentou. Até a próxima lição, com novos temas a tratar. Juntos, nesse caminho do saber, sempre a andar.